Olá, pessoal. Estou aqui de novo. Estamos aqui outra vez. Nós falamos sobre o arcadismo, Maria de Dirceu e tal e coisa. E agora nós vamos dar continuidade. Lembram de mim? O Paulo Henrique, professor de literatura. Vamos lá e vamos ver o que a gente pode trabalhar agora. Lembra como nós terminamos a última aula? Vamos colocar o slide. Aí, olha. Aí você tem um resumo do que a gente viu. A gente tentou caracterizar, inclusive numa poesia do Bocage, o que era o arcadismo. E aí está aí, arcadismo ou neoclassicismo, porque chama arcadismo ou neoclassicismo, porque é um novo clássico, é uma nova volta aos gregos. Por que uma nova volta aos gregos mesmo? Porque eles estão construindo uma ideologia, uma filosofia, que é o iluminismo, é o século das luzes, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, o liberalismo. Ora, para eu construir uma filosofia, para eu construir uma ideia, eu preciso de lógica, lógica grega. Daí, novo período clássico. Você tem a presença da burguesia, primeira revolução industrial, cidades estão na bagunça, já começa a surgir periferia e centro, e aí produção de máquinas, e o pessoal foge para o campo, ou se imagina no campo. Tá? Retomada dos gregos, lembra? Simplicidade, campo, bucolismo. Idealizavam a vida no campo. Revolução industrial, fuga do tumulto. Bom, pessoal, carpe diem, viver o momento, crítica aos excessos, cortar o inútil, pastoralismo, lugar ameno e tal. Bom, isso nós vimos já, nós terminamos aí, eu quis começar com isso, passei um pouco rápido até, para que você recordasse um pouco do que a gente viu. Bom, eu tenho que mudar de slide agora. Ave, cadê? Não está mudando. Ave, aqui, achei, calma. Isso. Bom, pessoal, e o arcadismo do Brasil? Vamos lembrar que o arcadismo no Brasil, o Brasil era colônia de Portugal. Então, nós estamos falando da literatura colonial. Literatura colonial, Brasil colônia, que é o primeiro período, o período de informação, que começou com a Carta de Caminha, que aqui tinha texto dos jesuítas ou dos exploradores, tem ouro ou não tem. Aí veio o Barroco. O Barroco foi um movimento fraco no Brasil. Foi um movimento fraco. O Alfredo Bósio, o autor da literatura, no livro História Concisa da Literatura Brasileira, ele fala que não houve Barroco no Brasil, que no Brasil houve ecos do Barroco europeu. Uma coisa aqui, uma coisa ali. E você vai ter o arcadismo. O arcadismo vai coincidir com o ciclo do ouro. É a descoberta de ouro em Minas Gerais. Vila Rica, atual Ouro Preto. Lá centralizava-se tudo, lá estava o ouro, lá estava. O Brasil, então, tem dinheiro. Tem ouro, é uma colônia. É a literatura colonial. Mas tem dinheiro aqui, tem ouro aqui. Então tem fortunas aqui circulando. Se tem fortuna circulando, o Brasil conhece pela primeira vez em sua história uma elite intelectual, que é o pessoal que tem a concessão para explorar o ouro, para mandar o ouro para Portugal, mas ele fica com ele, um pouco com ele. Então, existe aquela elite econômica. Essa elite econômica acaba manda os filhos para Portugal. Então, eles vão para Portugal. Por quê? Porque não vão deixar o filho aqui. Colônia, fim de mundo, não tem nada. Não pode ter universidade, porque é colônia. O ensino é um ensino assim dos padres. Tá. Eles vão para lá. Lá, em Coimbra, eles vão estudar. E eles vão estudar o que tem de mais forte, de melhor, de mais avançado na cultura
europeia da época. Eles vão estudar o iluminismo, o liberalismo, o século das luzes, eles vão entrar em contato com o máximo que era intelectual. Tá? E com isso, eles vão voltar para o Brasil, né, depois. Mas aí, o Brasil vai formar-se, devido a isso, vai formar uma elite intelectual. Quem é essa elite intelectual? É esse pessoal que foi para lá e voltou. Eles voltaram para Vila Rica, tudo bem, eles estão bem de vida, tal, mas... E eles formam um grupo que é o grupo deles. Quem é esse grupo deles? É o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto e esse pessoal. Tá? E eles se reúnem, conversam, ficam conversando e conversam sobre os últimos livros. Eu trouxe um livro de Portugal, eu trouxe um livro da França, depois um lançamento, e todos leem. Ah, que bom. E eles falam, pois é, o liberalismo, todos os homens nascem livres e iguais, não sei o quê, que bom e tal. Mas nós somos uma colônia. Nós somos uma colônia. E essa mesma elite intelectual que fez o arcadismo fez a Inconfidência Mineira. Certo? Quem fez a Inconfidência Mineira? Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa. São eles. E o Tiradentes, tá? Mas ele não era escritor. Mas é isso. Tá certo? Então é isso. O arcadismo no Brasil é o ouro. É a Inconfidência. São esses pessoas. A gente pode falar mais sobre a Inconfidência, a participação deles. Mas vamos em frente. Pessoal, olha. Então, cadê aqui? Está aqui. Não foi? Está aqui. Olha, os principais autores. Cláudio Manuel da Costa escreveu obras ou obras poéticas, 1768. Transição é o que inicia. Ele foi preso, foi enforcado. Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu, ele vai ser exilado, ele vai para a África, o Tomás Antônio Gonzaga. Pseudônimos pastoris, ele era pastor, apaixonado pela Marília, tá certo? Que era uma pastora, que na verdade chamava Maria Doroteia de Seixas. O Tomás Antônio Gonzaga também foi autor das cartas chilenas, que eram anônimas, e eles pregavam na porta das igrejas as cartas, né? Lembra que na época era tudo, não tinha mimeógrafo nem impressora. E atacando o governador e tal, né? Alvarenga Peixoto, e tem a poesia épica. A poesia épica era o Frei Santa Rita Durão, com Caramuru, e o poema Uruguai, com Basílio da Gama. Uruguai é uma obra importantíssima, tá certo? Ah, que legal. O que eles perguntavam? Eles perguntavam assim, quem são os árcades que não participaram da Inconfidência? São esses dois aí embaixo, da poesia épica. Tá? O Basílio da Gama e o Frei Santa Rita Durão. Tá certo? E tal. Vamos em frente. Cadê aqui? Pra vocês verem a turma. Bom, o Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal, 1744, e vai morrer em 1810 em Moçambique. Moçambique, porque ele vai ser exilado, vai ficar lá. Parte da infância no Brasil, o pai brasileiro e a mãe portuguesa. Participou da Inconfidência, tá? E é preso. Morre na África em 1810. Ele é um daqueles, tá certo? Foi para lá, estudou em Portugal, a elite intelectual veio para cá, e a gente pode falar mais um pouco dele. Ele vai se apaixonar pela Marília. Ela existiu, Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Se você já foi para lá, para Minas, tem até a casa dela lá que você vê, assim, né? E hoje é uma escola. E ela vivia lá, e tem uma ponte antes, que ele ia lá, não sei o quê, era chamada Ponte do Suspiro. Ele tinha 44 anos quando se apaixonou pela Marília e queria casar com ela. Ela tinha 16. Muita gente diz que o casamento não agradou,
por causa da diferença de idade. Pode ser, eu não vou discutir com o pessoal que fala isso. Por outro lado, também tem um fato, isso não era muito incomum na época, não, viu? Até no romantismo não é incomum, porque o homem ia estudar. A mulher não tinha acesso à faculdade, não podia fazer. Então ele ia estudar, se formava, não sei o que, depois ele ia casar. E aí casava com quem? Com as moças, que eram bem moças. Então isso não é isso. Ele foi juiz lá. Curiosidade, ele foi condenado ao exílio. E ele marcou o casamento dele para o dia que ele ia ser preso e mandado para o exílio, pensando que o pessoal ia se comover lá, os guardas. Não se comoveram, mandaram ele embora. E a Marília? A Marília ficou aqui, né? Tá certo? E ele foi para lá. Lá ele vai casar com uma moça que eu já li, que era filha de um comerciante rico. Eu já vi também em outras biografias, que isso aí é meio confuso, que ela explorava esmeraldas e tal. Enfim, ele casou lá e ficou lá, tá certo? Bom, vamos em frente. Essa obra é uma obra de cunho autobiográfico, porque ele vai falar lá, nas 3 partes que eu vou colocar para vocês, do caso que ele teve com ela, do que aconteceu com ele, dele ser preso, dele ficar preso, primeiro do amor dele pela Marília e tal, não sei o quê. E como eu falei, Árcade, ele é Dirceu, um pastor de ovelhas, apaixonado pela sua pastora, que é a Marília, que chamava Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Tá? Ele envolve-se na Inconfidência, ele é preso e vai embora e os dois não casam. Tá? Ele casa lá, né? Tá certo? Bom, esta obra é publicada em 3 partes. 3 partes? 3 partes. Eu já vi aula tipo cursinho, eu já vi aula tipo apostila, dizendo que tem 2 partes. Que é uma que ele é apaixonado pela Marília, a segunda que ele está preso. Verdade. Verdade. Tem isso por aí, isso anda por aí e tal. Eu acho que o melhor é dizer 3 partes. Tá certo? E eu já vi também uma aula aí, tipo professor e tal, que ele divide a obra em um monte de partes, mas tem parte que não acaba mais. É ele falando isso, é ele falando aquilo e tal. Eu acho exagero. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vai fazer lá o vestibular? Eles vão te dar alternativa? Tá bom. Se aparecer lá 2 partes e não tiver nenhuma outra correta, você põe 2. Se tiver 3, a mais correta é 3. Se tiver, tem 2 ou tem 3? Tem 3. Tá certo? Tá? E é isso. Tá? Falando de vestibular. Primeira parte tem 33 liras, são trechos. Lira é aquele instrumento, né? Eles pegaram, gostavam da música. É ele se declarando para a Marília. Tá tudo bem, ele vai estar apaixonado, eles vão casar e tal. A segunda parte é ele preso. Foi preso, ele está preso e preso ele escreve. E na terceira parte, você tem 13 sonetos, 9 liras, ele está lá na África. E aí os temas são variados. Tá certo? Então é bom saber disso. É bom saber, pelo menos, que a primeira parte é para Marília, ele, pastor apaixonado, e a segunda parte ele está preso. Tá? E aí não custa nada se lembrar também da terceira, mas as 2 que mais falam são estas. Bom, não tem métrica regular, a linguagem é simples, mas seguindo aquele padrão de poesia neoclássica, tá certo? Poemas. Vamos lembrar uma coisa, que o romance né? Romance lá, só vai aparecer no romantismo, tá? Agora é bem assim, é tudo e tal. E aí existe um idealismo grego, tá? Cadê o idealismo grego? Tá nos pastores, tá nos pastores. Ele está lá, imagina ele lá já falei isso para vocês. Imagina ele lá em Vila Rica. Já foi para Vila Rica? Só tem subida e descida lá, né?
E ele está lá. Alguma coisa de bucólico, de pastoril, não tem. Mas eles projetam isso, eles projetam o pastoralismo, eles projetam que ele é pastor, ele projeta que ela, Marília, é uma pastora e tal, e tem a beleza das musas gregas da época, então ela vai ter cabelos cor de trigo, fios de ouro, é a idealização da beleza da Grécia, embora ela fosse morena. Tá? O cabelo dela era preto. Tá? Na obra, inclusive, às vezes ele diz: seus cabelos pretos tão lindos, teus cabelos de ouro, loiros. Ele confunde na obra. Não é que ele confunde, é porque ela era morena mesmo. E ele projeta lá o idealismo grego. Então, isso tem, tá? Tem. Tá? Dois pastores de ovelhas, que era isso, né? Ele, Dirceu, ela, Marília. Natureza, em diversos momentos. O amor não consumado. Eles não casam, ele vai exilada. E a primeira parte, o foco, é a exaltação da beleza, da Marília e da natureza. É a primeira parte, como nós já vimos. E fica lá, fica assim e tudo mais. Tá? Aí, pessoal, isso aí já foi, né? Vamos em frente. Isto. Então, primeira parte, não está preso, canta o amor pela Marília. Ele é um pastor com boa aparência e talento. Lira é para ser cantado, é o lírico, é a voz do poema. O Tomás é o Dirceu, tá? Aparência próxima dos nomes gregos, da Grécia e de Roma. Maria Doroteia é a Marília, tá certo? Que já era um nome usado na Grécia Antiga, eu coloco aí, feminina de Virgílio, Amarilis. E uma coisa, o amor Árcade, isso é importante, ele é um amor racional. Ele é um amor lógico, tá? Então, se eu for romântico, eu disse romântico, eu vou dizer para a mulher que eu estou apaixonado, que eu morro de amor por ela, que eu estou apaixonado, e ela vai dizer que mais paixão, 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 eu morro disso, é romântico. E o amor Árcade é mais lógico. Olha, Marília, eu estou apaixonado por você, eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom emprego, eu ganho bem, eu não sou um maluco qualquer, eu vou te dar uma boa vida, Marília. Ele é lógico, ele é racional, não é interesseiro, viu? Mas ele é lógico, ele é diferente. Arcadismo, romantismo, tá? A gente vai ver isso. E a descrição do cabelo da Marília, eu estou falando aí, às vezes ele é loiro. Por quê? Porque a descrição da mulher. E às vezes é isso aí, tá? Ela era morena. A idealização grega, romana. Bom, pessoal, o que tem pela frente aí? Olha aí esse verso aí. Esse verso aí caiu, inclusive, no vestibular. Depois eu vejo qual. Os teus olhos, viu, Marília? Viu, Marília não tem aí, mas é para ela. Os teus olhos espalham luz divina. A quem a luz do céu em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces, que são cor de neve. Olha, a idealização, é a paisagem europeia. É. Os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora. Não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro, graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Este é um trechinho da Marília, olha lá, eu quis colocar o fio de cabelo e tal. E é isso, aí é um trechinho de Marília de Dirceu, começa a Marília de Dirceu aí, e nós vamos ler esse pedaço aí, que ele é muito importante, tá bom? Mas esse pedacinho aí, pessoal, fica para nosso terceiro momento. Pode ser? Então tá bom. Então vamos para o terceiro momento. A gente começa aí, tá?
Tchau e até lá!